Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre correção postural na musculação. É de suma importância a gente entender sobre esse assunto para que a gente possa fazer com que nossos clientes façam o treinamento com o menor risco de lesão possível. Ah, Mike, mas nós estamos falando de posturologia. Ela precisa ser feita em um ambiente específico para treinar posturologia? Não, você pode aplicar a posturologia na musculação, você pode aplicar ela no treinamento funcional, no pilates, enfim. A posturologia é o meio de você enxergar a mecânica de movimento, certo? Então, esse é o intuito. E por que de colocar isso em prática? Porque assim você vai conseguir com que o seu cliente se fidelize no seu treinamento. Porque se ele tem um pouco de dor articular, um pouco de inflamação, um pouco de desconforto, você começa a perder ele. Você vai perdendo ele aos poucos. Ele começa a não ir aquela semana, ele não começa a fazer o treinamento com tanta eficiência, pede para diminuir carga, começa a perceber que não está evoluindo por causa daquelas inflamações, aquelas dores articulares, e você vai perdendo ele aos poucos. Às vezes por uma inflamação grande ele some um mês, aí depois não quer voltar mais, ou às vezes em pequenas inflamações que você não consegue corrigi-las e ele vai só desgastando, minando o cliente. Sabendo como fazer essas correções, sabendo como aplicar isso, você vai conseguir com que o seu cliente se mantenha com você por mais tempo, ele vai fidelizar. E é isso que nós queremos, que o cliente se fidelize conosco para que a gente consiga manter a mensalidade dele em dia por vários e vários anos. Então, este é o intuito. Mas espera aí, antes de começarmos a entender sobre posturologia, sobre a correção postural, né, em si, devemos trabalhar em que ponto? Com pesos livres ou com máquinas? Eu estou no ambiente de musculação, eu tenho máquinas, eu estou no ambiente de treinamento funcional, eu utilizo pesos livres. Quais são os melhores pontos de se trabalhar? Com máquinas ou com peso livre? Em que situação que eu devo pensar? E é isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo, para a gente poder entender mais sobre esse assunto e conseguir transferir isso para o nosso dia a dia. Bom, falando sobre posturologia, sobre correção postural, nós precisamos colocar alguns pontos para entendermos sobre isso. Primeiro ponto que nós precisamos entender é sobre o sistema neuromecânico. O sistema neuromecânico é um conjunto de ordens musculares, de ordem de ativações musculares, para que a gente consiga fazer o movimento com o máximo de eficiência possível e com menos desgaste energético, para que a gente consiga fazer um alinhamento articular. O alinhamento articular de cada uma dessas articulações que nós temos no nosso corpo gera menos desgaste energético de uma musculatura, de uma única musculatura. Então, por exemplo, nós temos o bíceps, nós temos o tríceps, nós temos os deltoides, né, que tem nossas porções aqui dos deltoides, e isso faz com que todas essas musculaturas consigam colocar as articulações nos pontos anatômicos, que faz com que elas fiquem bem alinhadas. Esse alinhamento diminui desgastes musculares desnecessários. Então, por exemplo, um encurtamento ou uma rigidez muscular, né? E isso nós temos sobre esse assunto, sobre rigidez muscular, sobre encurtamento, nós temos em outros vídeos aqui no nosso canal, então acesse também, para você entender sobre encurtamento e rigidez. Mas se você já acessou e conhece, uma musculatura mais rígida ou encurtada, ela vai gerar um desgaste energético desnecessário. E isso faz com que você tenha um desalinhamento articular. Então, quando a gente trabalha o sistema neuromuscular, certo? O sistema neuromecânico,
de forma bem coordenada e fazendo os trabalhos de alongamento, fazendo os trabalhos de correção postural em si, a gente consegue esse alinhamento. O alinhamento, consequentemente, faz os desgastes energéticos desnecessários serem extintos, podemos dizer assim. Tá, mas e aí? Eu preciso trabalhar como? Eu preciso trabalhar com aparelhos ou eu preciso trabalhar com pesos livres? Bom, aqui na nossa academia nós trabalhamos muito com o embasamento da seguinte forma. Todas as nossas musculaturas, se nós formos pensar, deixa eu pegar aqui, elas têm cadeias, certo? Temos as cadeias cruzadas, que elas começam fazendo o envolvimento em todo o nosso corpo. Nós temos as camadas transversas, nós temos as camadas longitudinais, enfim, todas elas são camadas que unem várias musculaturas em várias articulações. Então, temos camadas que começam lá em cima no crânio e vai até lá no pé. Elas podem ser cruzadas, como elas podem ser alinhadas em longitudinal, transversais, enfim, temos várias camadas com muitas musculaturas trabalhando todas juntas. Então, um desalinhamento, por exemplo, do levantador da escápula, um desalinhamento do trapézio, faz com que eu tenha uma desordem mecânica lá no meu tornozelo, por exemplo. Um exemplo clássico é a questão da abdução de ombro. Então, eu tenho uma abdução de ombro, certo? E eu posso ter uma falha mecânica na abdução de ombro, pouca amplitude, por falta de ativação, por falta de força de um glúteo médio do lado esquerdo. Então, o meu lado direito na abdução eu não consigo tanta eficiência por causa de uma falta de força de um glúteo médio do lado esquerdo. Então, é uma cadeia cruzada. Mas como assim, Mike? Eu não entendi o porquê disso. Porque com o glúteo aqui, sem fazer a função dele, ele gera um mecanismo de ativação dos eretores da espinha. Os eretores da espinha dão um sinal para o grande dorsal. O grande dorsal puxa o acrômio para baixo. Consequentemente, o meu deltoide vai estar um pouco mais baixo, um pouco depressivo, podemos dizer assim. E eu acabo perdendo força mecânica numa abdução. Então, uma abdução mal realizada, eu tenho que entender sobre camadas para saber que talvez seja um glúteo inibido, ou um glúteo fraco, ou um glúteo encurtado. Então, nós temos que entender sobre esses mecanismos. Tá, o tempo todo que nós estamos trabalhando, o tempo todo nós estamos em movimento, nós estamos em unipodal, né? Sempre em deslocamentos, estamos andando de uma perna para a outra, então estamos, entre aspas, em bases instáveis, né? Então, eu ficar com uma perna só, eu estou numa base mais instável do que ficar com as duas pernas fixas. Usando desse entendimento, usando desse conceito, né? Nós sabemos que as bases instáveis, o peso livre é considerado como uma base instável. Então, para melhorar a ordem de ativação do nosso dia a dia, para melhorar sistema mecânico, um trabalho com peso livre, ele é mais eficiente, ao ver nosso aqui da nossa academia, mostrou ser mais eficiente para fazer correções posturais do que com aparelhos. Por quê? O aparelho é uma base estável e ele é de suma importância para você conseguir fazer treinamentos de força. Então, um treinamento de força, por exemplo, eu preciso de bases estáveis para que eu não gere desordens mecânicas, né? Instabilidade, aí um sinergista vai ter que entrar na ação, outro sinergista, um antagonista,
tem que acabar entrando na ação para conseguir fazer o alinhamento do movimento, para fazer com que o movimento seja linear. Tirando essa base instável, esse desalinhamento, eu consigo produzir mais força. Então, é muito mais fácil eu produzir força num supino guiado do que num supino com halter. Por quê? Porque eu acabo perdendo equilíbrio. Então, para produzir força, e é necessário trabalho de força, fazemos com máquinas, fazemos com elásticos, né? Que a gente consegue fazer exercícios com elástico que consegue ter um direcionamento também. Mas os pesos livres, por exemplo, o halter, os kettlebells, os dumbbells, a gente consegue fazer com que seja mais instável. E quando nós estamos falando instáveis, nós não estamos falando de BOSU, de discos de equilíbrio, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de estar em uma perna só, de fazer trabalhos no plano transverso, de um peso sair próximo do seu centro de gravidade, isso gera uma instabilidade, certo? Coisas que pode acontecer isso com o aparelho? Sim, mas o intuito do aparelho é que não seja instável e, consequentemente, ele gera menos riscos de lesões. Então nesse caso, eu trabalhar com pesos livres pode gerar mais risco de lesão para mim, Michael? De certa forma, se você fosse comparar com os aparelhos, sim. Mas não, porque tem um profissional ali por trás de tudo isso para poder ver qual carga que você realmente pode colocar, qual carga que o cliente pode utilizar para que não gere lesões. O que vai gerar lesão, seja num aparelho ou seja num peso livre, é a sobrecarga em excesso. A sobrecarga em excesso vai gerar instabilidade ou vai gerar um desconforto na mecânica do movimento, que pode gerar várias lesões. Então, ao nosso ver aqui no estúdio, está sendo muito mais eficiente trabalhar essas camadas com bases instáveis do que com bases estáveis. E quando nós estamos dizendo isso, nós estamos dizendo de pesos livres do que com aparelhos na musculação. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre correção postural. Resumindo todo ele, nós trabalhamos muito com pesos livres para fazer as correções posturais, por causa das questões das camadas, né? Sobre as camadas cruzadas, enfim, todas as camadas que vocês viram ali. Por ser uma base instável, então precisa com que gere ordens de ativações musculares de forma correta para que o movimento seja linear e não fazendo com que o aparelho entre de primeira instância, porque ele é um gerador de base estável, então eu não preciso preocupar tanto com a minha postura, né? Acaba que o próprio aparelho consegue fazer isso comigo e dessa forma, na hora que eu vou para o aparelho, depois que eu faço com peso livre, eu tenho uma mecânica de movimento muito bem alinhada. Aí na hora que eu vou para o aparelho, eu consigo produzir força, eu não preciso me preocupar tanto com alinhamentos articulares, porque aí eu posso só produzir força, que esse é o intuito da musculação. A musculação é um treinamento de força resistida, então se é treinamento de força, eu tenho que conseguir produzir muita força. Se eu estou com desalinhamentos articulares num aparelho de musculação e que eu preciso corrigir demais durante o exercício de força, eu acabo não dando ênfase naquilo que era proposto na musculação, certo? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre este conceito que nós temos aqui no Estúdio Leônidas. Tem mais vídeos aí para vocês sobre posturologia, tem lá no curso também, mas aí vocês depois dão uma entrada aí nos links que nós temos aqui, nos chats e tudo mais, para vocês poderem entender melhor sobre esses conceitos de posturologia. Espero que tenham ajudado vocês a colocar isso em prática
aí e deixe nos comentários para nós se realmente isso foi satisfatório para vocês, se realmente conseguiram colocar isso em prática e valeu a pena. Obrigado e até a próxima, pessoal!